Jorge Godinho Barreto Neri, presidente da Federação Espírita Brasileira desde 2015, esteve no Paraná por primeira vez em 14 de março de 2017 e tem contribuído desde então com o movimento espírita do nosso estado, sobretudo na Conferência Estadual Espírita pelo interior do estado e também no Expotrade em Pinhais. Nesse ano, estará novamente conosco, na 23ª Conferência Estadual Espírita, que se realizará virtualmente, face às questões do isolamento social impostas pela pandemia. Somos gratos por nos reservar seu tempo para essa entrevista. Godinho, no presente ano, somam 6 anos à frente da Federação Espírita Brasileira. Nesse período, qual seria o destaque da sua atuação? Eu diria, Adriano, o aprendizado. O aprendizado com todos, porque estamos construindo um trabalho coletivo, trabalho participativo, mais impessoal, onde a cada dia nós vamos evidenciando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, e as nossas personalidades vão cada vez mais sendo esquecidas, para que apenas apareça a única personalidade que deve ser evidenciada, que é a de Jesus. Então, temos aprendido e procurado ao longo desse período de convivência, como estando presidente da Federação Espírita Brasileira, vivenciar o diálogo, a sinceridade de propósito, o trabalho impessoal, mas é um trabalho que é comum a todos nós que somos da FEB e que somos da FEB, como sendo o caminho seguro que vai nos fortalecer o respeito mútuo, vai evidenciar, e tem evidenciado pelas nossas análises, a liberdade que cada um de nós temos, ao mesmo tempo que vai estreitando esses laços de fraternidade que nos une e que nos unifica no propósito de servir ao Cristo e de mantermos a bandeira de Ismael permeando as nossas relações, que devem ter como lema a caridade. Com respeito à divulgação através do livro, poderia nos falar das medidas adotadas pela FEB, especialmente no que diz respeito às parcerias com editoras e livrarias das federativas estaduais? A primeira medida adotada pela Federação Espírita Brasileira, ao identificar que faltava uma orientação que norteasse o trabalho de divulgação pelo livro, aproveitando todo o potencial que o movimento espírita tem instalado com as suas editoras, com suas livrarias, ao mesmo tempo que pudesse fortalecer a sustentabilidade, foi realizar um trabalho coletivo, participativo, e você deve lembrar, porque você foi daqueles que participou desse trabalho intensamente, o trabalho participativo de todo o movimento espírita, que veio resultar num documento norteador, que hoje tem o título, O Livro Espírita e a Sustentabilidade do Movimento Espírita, já aprovado este documento norteador pelo Conselho Federativo Nacional. A partir de então, a FEB ela iniciou a sua implantação das diretrizes, das ações que ali foram estabelecidas pelo movimento espírita, realizando parcerias com as editoras das federativas, aquelas que as possuem, para que fosse integrado no seu catálogo, no catálogo da FEB, as obras de todas essas editoras e que desejassem, naturalmente, aquelas que desejassem participar desta parceria. E hoje, é fato, as parcerias já estabelecidas entre a FEB, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a Federação Espírita Catarinense, a própria Federação Espírita do Paraná,
a Federação Espírita do Estado de Goiás, a Federação Espírita de Mato Grosso, que são aquelas que têm as suas editoras em pleno desenvolvimento, como outras que nesse trabalho nós estamos identificando e, ao mesmo tempo, intensificando este trabalho de parceria com as editoras, cujas obras, naturalmente, muitas delas estão sendo feitas em parceria com a Federação Espírita Brasileira. Como, por exemplo, as vendas que são realizadas com um catálogo único que contempla as obras da FEB e de todas essas editoras que participam dessa grande rede que o documento nos incentiva e estabelece como ações e diretrizes para que nós possamos fazer esta grande rede para divulgação e, ao mesmo tempo, manter a sustentabilidade. Não só a questão da sustentabilidade, normalmente quando falamos, alguns pensam só na parte financeira, mas o livro tem uma abrangência, podemos dizer, uma visão cósmica da sustentabilidade que não se resume apenas à sustentabilidade financeira ou econômica, mas à sustentabilidade ambiental, espiritual, comportamental, todas essas que num conjunto fortalecem as nossas ações e as nossas atitudes, tendo o livro como sendo este instrumento de união e de unificação. Então o trabalho ele tem avançado na sedimentação da rede de sustentabilidade, que a cada dia ela vai sendo implementada à proporção que as oportunidades vão surgindo. Afirmo que é um trabalho iniciado, mas que não terá fim. Por quê? Porque as perspectivas são infinitas quando se observa um futuro de levar à humanidade a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, e que hoje se encontram exaradas nessas inúmeras obras que estão aí à disposição da humanidade, mas que aos poucos, gradativamente, vai se divulgando e, com o passar do tempo, certamente grande parcela da humanidade tomará conhecimento do conteúdo edificante de todas essas obras. Só para informação, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ao longo de quase 200 de anos, atingimos um número de 50 milhões de obras já editadas, publicadas, que estão espalhadas pelo mundo afora, iluminando as consciências, as mentes das pessoas. Então temos assistido na atualidade, de uma forma muito intensa, este trabalho, que na realidade faz com que a aplicação daquele documento, que é o documento sobre a sustentabilidade, através do livro, ele vá cada vez mais sendo implementado nestas parcerias com as federativas. Em síntese, é isso que nós poderíamos trazer nesta oportunidade como informação. Temos assistido, na atualidade, de forma intensa, aparecerem médiuns dizendo-se portadores de informações privilegiadas, disseminando mensagens que contradizem os preceitos doutrinários. Têm aparecido propostas de reforma da codificação espírita. A pergunta é, se com tudo isso que encharca as mídias sociais, a internet, o espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, sobreviverá? Adriano, não tenhamos a menor dúvida que o Espiritismo permanecerá cumprindo o seu papel de levar uma fé raciocinada e de iluminar as consciências ainda escurecidas pelos atavismos e as escolhas de um passado equivocado. A doutrina espírita, ela está navegando nestes quase 2 séculos, com tantas mudanças, com tantos avanços tecnológicos e com muitas turbulências, mas realizando um voo tranquilo e sereno, secundando estes momentos que nós dizemos de transição, levando a humanidade à compreensão, o entendimento de que somos imortais e de que nós estamos diante de um momento em que as respostas milenares que a humanidade tem questionado a respeito de si própria, a doutrina espírita, ela vem nos orientando e vem nos respondendo sobre a nossa origem, de onde viemos,
a nossa destinação, o que é que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, este é um papel que a doutrina espírita já vem revelando há quase 2 séculos. Passando por estes séculos turbulentos, de mudanças, mas mantendo a sua serenidade ao levar à humanidade essa mensagem consoladora da expectativa de um mundo ou de um reino que não é deste mundo, da vida após a vida, com a consciência e a certeza da imortalidade. Então, jamais devemos esquecer, devemos olvidar que o Espiritismo, ele é o Evangelho de Jesus redivivo na sua pureza. E, portanto, conforme ele mesmo, Jesus, nos anunciou e nos prometeu o outro Consolador, que explicaria tudo que ele havia dito e que ainda traria muito mais informações para que nós pudéssemos assim compreender. E o Espiritismo, ele vem fazendo este papel. Tem esta característica, como uma doutrina progressista, ele vem sendo atualizado a todo momento, trazendo-nos as informações condizentes com as conjunturas diversas que nós estamos vivenciando. E nada, tenhamos a certeza, impedirá o avanço do Espiritismo, porque ele é de origem divina. Ele não foi criado pelos homens. Foram os espíritos que vieram anunciar ao codificador que chegou a época predita para a humanidade, onde eles, como ministros de Deus e agentes de sua vontade, vieram instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a humanidade. Está exarado em Prolegômenos, lá em Prolegômenos, logo no início do Livro dos Espíritos, esta informação. Então nada impedirá o avanço do Espiritismo, porque ele é de origem divina e, portanto, imune às anfractuosidades, às sinuosidades, às coisas que acontecem nas mudanças temporárias em que passa a humanidade. Na sua opinião, como os espíritas, estudiosos e trabalhadores da doutrina espírita, devemos ver as teses espíritas defendidas no meio acadêmico? Devemos olhar com bons olhos, pois é uma forma de divulgação da mensagem divina nas academias, que ainda se limitam à visão do mortal, nascer, viver, morrer, simplesmente. E as teses espíritas, certamente, nestes ambientes, farão com que os estudiosos das ciências conheçam a ciência nova, o Espiritismo, que traz a visão do imortal, da vida sem os antolhos que circunscreve do nascimento à sepultura. Tais defesas de teses, nestes ambientes acadêmicos, certamente, vão esclarecer e ampliar a visão da vida aos que ainda não a têm, que não concebem a imortalidade, além de trazer de volta o Cristo de Deus, Jesus, com o testemunho inigualável do amor ainda não amado, trazendo-o como guia e modelo para que a humanidade possa reconhecê-lo como o Cristo de Deus, o enviado. Em sua opinião, devemos concordar com Leon Denis quando diz que o espiritismo será científico ou não sobreviverá? Uma pergunta muito interessante. Devemos entender que a afirmação de Leon Denis, ela está coerente com o que Allan Kardec definiu quando respondeu à questão o que é o Espiritismo. Diz o codificador, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos, ou seja, entre os encarnados, que somos espíritos também, e os desencarnados. Mas como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então verificamos que a doutrina espírita é uma ciência que tem esses dois aspectos. E ele depois vem dizendo que podemos defini-lo assim. O Espiritismo
é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Assim como doutrina filosófica, como uma ciência nova, nós vamos encontrar os aspectos éticos, morais, de consequências religiosas na sua parte filosófica, aonde aí se encontra a religião, mas não a religião conforme aquelas criadas pelos homens, diferente destas, porque a afirmação de Leon Denis é de que o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Mas nesse sentido que Kardec nos traz de uma ciência nova, com esses dois aspectos, aonde a verdadeira religião, o religare da criatura com o Criador, se estabelece nesse laço divino que nos prende a cada um de nós com Deus, nosso Pai, fazendo-nos neste religare a verdadeira religião. Por isso que Jesus não deixou nenhuma religião a não ser a prática do amor e da caridade, que é o amor em ação. Então a afirmação de Leon Denis, ela é perfeita, porque o espiritismo, ele será científico, porque é uma ciência nova, ou não sobreviverá. Mas científico no sentido não da ciência que trata do princípio material, porque no universo existem dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual, mas acima de tudo Deus. A ciência, conhecida pelos homens nos meios acadêmicos, trata das leis divinas que regem o princípio material, trazendo-nos à tona todas as informações necessárias para apoiar as leis, a compreensão que trata do princípio espiritual, que são as leis morais, objeto do espiritismo, que como ciência vem nos trazer estas informações para, apoiando-se nestas leis divinas, que rege o princípio material, fazer-nos melhor compreender o princípio espiritual e as leis que regem o comportamento do espírito ao longo do seu processo evolutivo. Por isto, a afirmação de Leon Denis, ela realmente está coerente com aquilo que Kardec nos informou, para que nós possamos encontrar na ciência aquilo que é necessário, porque é ela que desvela a verdade ou que revela a verdade. Por isso que o codificador falou: se em algum instante a ciência trouxer uma verdade que o espiritismo não contempla, fiquemos com a ciência. Porque o espiritismo é uma ciência e ele nos revela as verdades divinas que estão nas nossas consciências, explicando estas verdades que Jesus nos trouxe através de parábolas, das simbologias, mas que prometeu o outro Consolador para poder explicá-las. Godinho, nós temos acompanhado algumas dificuldades, dissensões no movimento espírita nacional e internacional. Como o amigo vê o futuro do movimento espírita no Brasil e no mundo? Adriano, esta é uma resposta que eu precisaria ter uma bola de cristal. Entretanto, não a tenho, mas pelo pensamento nós poderemos perfeitamente vislumbrar esse futuro. O movimento espírita, ele será aquilo que os espíritas fizeram da doutrina espírita, já nos falou Leon Denis. E a doutrina espírita nos convida a amarmos-nos mutuamente, a sermos fraternos, gentis uns para com os outros, porque se você não é gentil, você não faz fraternidade. A fraternidade se faz com gentileza. E nós, se promovermos a fraternidade, naturalmente nós estaremos promovendo a união, a unificação. E o Espiritismo nos convida a promovermos a união e a unificação. E nos convida a sermos caridosos, a desejar ao outro o que nós queremos para nós. Então, a casa dividida rui conforme Jesus nos ensinou. Já fomos alertados por Jesus a esse respeito. Desta forma, o futuro do movimento espírita será, com convicção, o de união. O de união entre os espíritas, entre as instituições, esse trabalho de conquista que desde os dias de hoje nós estamos realizando no próprio movimento espírita brasileiro quanto internacional.
como exemplo da fraternidade, o exemplo de uma organização diferenciada daquela do mundo, porque ter-se-á a compreensão de que o trabalho a ser realizado não é para atender aos interesses dos homens, mas para o cumprimento de um compromisso assumido com o governador da terra, que é Jesus, para levar à humanidade uma fé raciocinada, para levar à humanidade um celeiro de luminosidade pelo testemunho do Evangelho de Jesus a ser divulgado em espírito e verdade. Desta forma, é o vislumbre que eu tenho do futuro, porque este futuro é o caminho que está nos conduzindo para a regeneração. E, naturalmente, aqueles que estarão protagonizando este futuro terão esta consciência de, já regenerados, fazer com que a terra seja de paz. Para que ela seja de paz, é necessário a boa vontade entre os homens, a prática da caridade pela benevolência. Querido amigo, queremos registrar a nossa gratidão pelas esclarecedoras respostas e o deixamos à vontade, caso queira dirigir uma mensagem final a todos que nos acompanham pelo canal FEP. Adriano, inicialmente, a nossa gratidão à Federação Espírita do Paraná, à sua direção, pela oportunidade que nos conduz, que nos dá e que nos deu, de realizarmos reflexões sobre temas de tal importância. E no ensejo, desejar a todos votos de muita paz, de muito trabalho, mas, sobretudo, de visitação à intimidade, para que possamos nos renovar a cada minuto, deixando para trás, vamos dizer, o espírito velho, o termo talvez melhor seja o homem velho, que necessita se regenerar, que necessita olhar para este futuro promissor como a terra jamais teve um futuro tão promissor, que é uma terra de paz. Então, o nosso desejo é que nós pratiquemos a benevolência uns com os outros, para que construamos este mundo melhor, este mundo de paz, que não está muito perto, nem tampouco muito longe, mas que vai depender da nossa benevolência. Muito obrigado à Federação Espírita do Paraná, ao carinho dos amigos e à atenção de todos que compartilharam conosco nesta entrevista.